O livro devocional é uma excelente ferramenta para você usar no seu momento a sós com Deus. Mas para que ele seja realmente eficaz, você precisa saber usá-lo. É por isso que nesse vídeo você vai aprender como extrair o máximo de proveito do seu livro devocional usando ele do jeito certo. Então continue comigo. Eu sou a Kelly e você está no canal Devocionar. Devocioneiros desse canal, de nada adianta você ter um bom instrumento nas mãos e não saber usá-lo. Isso acontece exatamente com o livro devocional. Ele é uma ótima opção para você usar no seu momento devocional, mas se você usar da forma errada, ele pode até mesmo prejudicar o seu relacionamento com Deus. E para que isso não aconteça, a primeira coisa que você precisa fazer é mudar a sua compreensão sobre o livro devocional. Entenda que o livro ele não tem fim em si mesmo, ele é apenas um instrumento que vai te ajudar nesse momento de devocional. Como, por exemplo, escolher uma passagem bíblica. Você normalmente fica perdido, não sabe o que vai ler no seu momento devocional e o livro já traz uma indicação de passagem bíblica para você ler. Além disso, em cima desse texto, o livro vai trazer algumas reflexões, práticas, aplicativas que também facilita a sua prática daqueles ensinamentos que o texto bíblico traz. Então, o livro devocional, ele é um facilitador desse momento, é ele que vai ser um instrumento para te conduzir nesse momento e você ficar menos perdido, menos disperso possível. Por isso, não enxergue o livro devocional simplesmente como um conjunto de reflexões prontas, rápidas e mastigadas. Não. Entenda o livro devocional como um ponto de partida, a partir do qual você vai ser levado a fortalecer a sua fé e a estreitar o seu relacionamento com Deus. E para alcançar isso, você só precisa de 3 passos bem práticos. E o primeiro passo é a oração. Muita gente acha que por se tratar de leitura de um livro devocional não precisa orar, que é só abrir, ler e ir embora. Mas não é isso. Você está usando assim um livro devocional, mas você está no seu momento de adoração, de intimidade com Deus. Então você precisa se conectar a Ele através da oração. Antes de você sair abrindo o livro, ore ao Senhor, consagre a Ele aquele tempo, aquele momento, pois foi o momento que você mesmo escolheu e tirou para estar a sós com Ele. Então, ore e convide para que Ele possa fazer parte desse momento e verdadeiramente você possa sentir a santa presença do Senhor com você naquele tempo de dedicação, de leitura bíblica. Então, tudo começa com a oração. O segundo passo é a leitura bíblica e é aí que o livro entra te ajudando. Você não vai ficar perdido, sem cronograma, sem plano de leitura, sem saber o que ler, porque o livro vai te dar um direcionamento de leitura para aquele dia. E é interessante, a estrutura dos livros devocionais, eles vão sempre trazer um versículo e a reflexão. Então, nessa estrutura, você sempre vai ter um versículo diretivo para você meditar naquele dia. Mas, normalmente, é uma leitura bíblica breve, um pequeno trecho ou um versículo. Isso não é para restringir o seu acesso à palavra do Senhor. Pelo contrário, é para ser um estímulo, é para te impulsionar a ler aquela passagem justamente na sua Bíblia. E você precisa fazer esse movimento de sair do livro e ir para a Bíblia. Então, nesse momento da leitura bíblica, você vai olhar no livro qual que é a passagem de referência, dá uma lidinha naquele versículo e vá para a Bíblia para você ler de forma ampliada aquele versículo, ou seja, os versículos anteriores e os versículos posteriores. Se for possível, leia até mesmo o capítulo inteiro. Isso vai te ajudar a ter uma visão ampliada acerca do assunto que está sendo tratado naquela passagem. E antes de avançar para o terceiro passo, eu gostaria de saber se esse conteúdo está te abençoando. Se está, sinaliza para mim com like e não desgruda daí, porque após o terceiro passo eu ainda vou te dar uma dica bônus de como você pode tirar mais proveito do seu livro devocional. Então vamos lá para o terceiro passo? E o terceiro passo é: reflita na passagem. Isso mesmo. Você já leu o versículo no livro, já foi para a Bíblia, já leu o versículo de forma ampliada na Bíblia. Antes de você voltar para o livro, você precisa
ficar mais um tempo na Bíblia e refletir sobre aquela passagem. Permita que nesse momento o Senhor fale ao seu coração. Então se coloque num momento de silêncio, de contemplação, de introjeção daquilo que você leu na palavra. Deixe que Deus e o Espírito Santo conduza a sua mente e o seu coração para receber aquilo que Ele está falando. Então, reflita na palavra antes de você voltar para o livro. E para você não perder nada do que o Senhor falou ao seu coração, é muito importante que você anote. Separe um caderninho, uma caneta, faça anotações do que você leu, do que você refletiu, do que o Senhor te conduziu naquela reflexão e anote tudo isso. E aí sim, depois de ter refletido, anotado, você volta para o livro devocional e vai verificar a reflexão proposta pelo próprio autor. E nesse momento é muito interessante que você precisa ir para essa reflexão com uma avaliação de diálogo. Isso mesmo, o autor vai apresentar as reflexões dele e você já tem as suas reflexões ali anotadas, separadinhas. Então, vocês vão dialogar suas reflexões. Certamente o autor fez reflexões que você não fez e você fez reflexões que o autor não fez. E todas essas reflexões se complementam para servir de alimento espiritual e facilitar a sua vivência prática do que foi aprendido naquele texto. E isso é legal, que você não fica limitado apenas às reflexões do autor, como isso acontece quando a gente lê apenas a reflexão lá e vai embora. Não fica limitado, porque você também vai ter as suas reflexões e isso vai te ajudar também a deixar Deus falar aquilo que Ele não falou com o autor, aquilo que Ele quer falar com você, de forma pessoal, singular. Ele quer te ensinar, te levar a esse aprendizado. Então é muito legal ter esse momento de parada, de reflexão no texto bíblico. E falando em paradinha, é o momento de eu parar e te convidar para fazer parte do Ministério Devocionar. Se inscreva no canal, porque aqui você já viu, você vai encontrar conteúdo cristão de valor que vão realmente te ajudar a construir o seu momento a sós com Deus, a estreitar seu relacionamento com o Senhor e desenvolver intimidade com Ele. Então faça parte desse ministério e se inscreva no canal. E agora sim, vamos lá para a dica bônus. Não troque a Bíblia Sagrada pelo livro devocional. Se você for utilizar o livro devocional no seu momento a sós com Deus, ele sempre deve estar acompanhado da Bíblia Sagrada. Esse aqui é o combo perfeito, livro mais Bíblia. Porque o livro devocional deve ser o fio condutor que vai te levar às escrituras sagradas. É nela que você vai encontrar as palavras de vida eterna, é aqui que você vai encontrar a verdade, o pão da vida. Então nunca use o livro devocional sozinho. E se por acaso você fazer a escolha de fazer o seu devocional apenas com a Bíblia, aí fechou. Porque a Bíblia, por si só, já é um banquete espiritual farto. E com certeza você vai sair edificado usando só a palavra. E agora que você já aprendeu a usar o livro devocional do jeito certo, nada de ficar usando o livro como uma forma rápida de ter o seu momento a sós com Deus. Siga os 3 passos e seja realmente edificado, tirando o máximo de proveito do seu livro devocional. Que o Senhor te abençoe e eu espero você no próximo Devocionar.